Boa noite, meus irmãos. Aqui quem fala é o Vinícius, mais uma vez. Eu gostaria de pedir desculpas por ter ficado tanto tempo sem postar nas redes sociais, né? Mas infelizmente eu estava doente, né? Sentindo muita dor de ouvido. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje eu gostaria de falar sobre o mal, né? Como é que pode haver o mal na realidade, se Deus é tão bom, né? Essa pergunta tem sido tem atormentado os cristãos por muito tempo, né? E na verdade, essa pergunta ela já foi respondida há muito tempo por um grande teólogo, né, chamado Agostinho, né? Nesse livro aqui, o Agostinho ele vai falar sobre a natureza do bem, né? O que é o mal, o castigo de Deus e o perdão dos pecados, e também a posição dele sobre o batismo de crianças, né? O Agostinho vai falar sobre tudo isso nesse livro sensacional, incrível, né? E o que é que o Agostinho ele vai falar a respeito do mal nesse livro, né? Que ele dá uma resposta incrível a respeito do que é o mal, né? Porque é o seguinte, tudo que existe foi Deus quem criou, certo? Tudo que existe foi Deus quem criou. Se o mal existe, então foi Deus quem criou o mal? Essa é a questão. Foi Deus quem criou o mal, se o mal existe no mundo? E o Agostinho vai dar uma resposta incrível. O Agostinho vai dizer o seguinte: olha, o mal, ele não tem natureza. O mal, ele não tem substância. O que é o mal, né? Vamos dar um exemplo para que seja compreendido, certo? Um mal, por exemplo, da cegueira. A cegueira é um mal que acontece, né? E a cegueira é a ausência de visão. Então a cegueira em si, ela não tem substância. A cegueira é a ausência de uma coisa boa, que é a visão. A ignorância é um mal. E o que é a ignorância? A ignorância é a ausência de uma coisa boa, que é o conhecimento e a sabedoria, certo? Então, um mal, ele é sempre a ausência de uma coisa boa. O mal, ele é a ausência do bem. Ele não é uma natureza em si. Ele não tem uma substância. Por isso, Deus, ele não pode ter criado o mal, porque o mal em si não tem nenhuma natureza. O Agostinho vai dizer que não existe natureza má, né? As pessoas têm muito essa ideia de que os seres humanos têm uma natureza ruim, têm uma natureza má. O Agostinho vai negar isso. Vai dizer que não existe, que o mal não tem natureza. O que existe é a degradação da boa natureza criada por Deus e a ausência de coisas boas, né, causada por essa degradação. Então, o pecado, Agostinho vai dizer que não é o desejo que parte de uma natureza má, mas é a degradação da boa natureza criada por Deus no princípio do mundo, né? E assim o Agostinho ele resolve a questão do mal. Por quê? Porque se o mal não tem substância, se o mal não tem natureza, então ele não foi criado por Deus, né? Quando Deus deu livre-arbítrio ao homem, quando Deus deu a escolha ao homem de comer ou não comer, né, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deu a possibilidade do homem rejeitar a Deus, que era um bem maior, certo? Então o mal ele não tem substância, ele não tem natureza. Por isso que mesmo
que o mal aconteça na realidade, ele não foi criado por Deus, porque ele é sempre a ausência de uma coisa boa. Os anjos que pecaram são os anjos que escolheram se afastar de Deus, porque Deus, ele é a fonte de toda vida, Deus é a fonte de toda existência, Deus é a fonte de toda luz. Quando os anjos se tornam maus, eles escolhem se afastar da fonte de toda a criação. E o Agostinho vai dizer que se eles se afastarem muito, eles vão acabar deixando de existir, né? Que é fantástico. Então, é isso que é o mal. Todo o mal não tem natureza, não tem substância. Todo o mal é sempre a ausência de uma coisa boa. Não é uma natureza má que existe. É a degradação da boa natureza criada por Deus. É por isso que, ainda que o mal aconteça na realidade, ele não foi criado por Deus. Tá certo? Então, é isso que o Agostinho vai explicar nesse livro maravilhoso. Tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.